Olá, eu sou a Maite Bertolini, produtora do Festival Contato, e vou compartilhar aqui com vocês um pouco sobre o nosso modelo de gestão, que é um modelo colaborativo, numa produção remota, sem um escritório central, e que hoje faz total sentido num contexto pós-pandêmico, onde a gente viu o home office se fortalecendo como uma forma de trabalho preferencial entre as equipes, numa dinâmica descentralizada e assíncrona de produção, ou seja, fora de sincronia de um mesmo relógio, cada um no seu tempo e até mesmo em diferentes fusos horários, produzindo coletivamente, produzindo juntos. Então, dando um contexto geral, o Contato ele é um festival multimídia colaborativo que ele acontece em São Carlos, no interior de São Paulo, com música, cinema, novas mídias, além de atividades de formação, como palestras e oficinas, a Feira de Economia Solidária e Criativa, envolvendo então coletivos da cidade e de outras regiões também, contemplando públicos de todas as idades e tudo gratuito acontecendo em diferentes espaços públicos da cidade, como praças, parques, além da ocupação de teatros e outros espaços parceiros. O primeiro contato ele aconteceu lá em 2017 e desde então a gente já realizou 3 edições do festival e em breve teremos mais edições acontecendo. O contato ele sempre teve uma característica bem peculiar, que é um modelo colaborativo de gestão, sendo produzido por diferentes núcleos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de realização do festival, ele sempre foi todo compartilhado entre membros que fazem parte dessa produção, numa estrutura horizontal e autogestionária, com as decisões coletivas sendo tomadas através da busca pelo consenso, ou seja, todos estando de acordo com a decisão. Esses foram conceitos que a gente incorporou da economia solidária, principalmente, que sempre nos inspirou muito na maneira da gente pensar outras formas de produzir num sistema mais justo e coletivo e colaborativo também. Tá, só que na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer então que desde 2007, lá atrás, no princípio do festival, a gente já estava trabalhando num modelo colaborativo, de forma remota, descentralizada, com diversos colaboradores em diferentes locais de trabalho e até mesmo cidades. E em alguns anos a gente teve até colaboradores também de outros países fazendo parte desse processo diário ali de produção e de decisões. E a gente precisava organizar uma forma da gente se comunicar, de criar coletivamente e compartilhar essas decisões de forma que todos pudessem participar de uma mesma maneira, que tivessem um repertório em comum sobre todos esses processos para que as decisões fossem então tomadas de maneira consciente. Então, em 2007, a gente não tinha as mesmas ferramentas que a gente tem hoje, é claro, mas foi lá que nasceram as formas de organização que permitiram que a gente evoluísse e se adaptasse com tranquilidade com o passar do tempo para esse novo formato de produção que a gente tem usado hoje. Então, 2007, até o acesso à internet, ele era muito diferente do que ele é hoje. O acesso a computadores, antes até da gente pensar em internet, era diferente também. E também a gente não tinha os smartphones, né, podendo acessar conteúdos em tempo real de qualquer hora, qualquer lugar. Bom, voltando para o princípio, então, lá no início, as nossas ferramentas elas se resumiam principalmente ao Gmail, com a organização dos grupos de e-mail para as áreas de trabalho. E aí a gente tinha, por exemplo, e-mails, grupos de e-mails de produção, grupos de e-mail da comunicação, grupos de e-mail da estrutura, dos monitores. Então, para cada área, a gente criava um grupo de e-mail e por lá aconteciam as comunicações seguindo uma thread. E funcionava naquela época em que o e-mail era principalmente a melhor e mais acessível forma de comunicação entre todos. E a gente usava também o Gtalk, que era uma ferramenta agregada, né, ao Gmail para conversas dinâmicas em tempo real. Para trocar mensagens era talvez o que era o princípio do WhatsApp, né, acontecendo ali. E aí a gente usava também a TwitchCam, que era uma ferramenta do Twitter para transmissão de vídeo
e ela tinha um chat integrado e a gente usava a TwitchCam para fazer a transmissão das reuniões gerais, que elas eram abertas para qualquer pessoa que quisesse assistir essas reuniões, participar, comentar, mas também para a equipe que estava à distância poder então fazer parte desse processo. E além disso, então, além do Gmail, o Gtalk e a TwitchCam, a gente também sempre organizava o registro em atas das nossas reuniões para que a gente tivesse uma memória organizada, né, do que aconteceu e para que a gente pudesse consultar em outro momento, né, o que aconteceu em cada um daqueles encontros e também uma forma de quem não pôde participar se atualizar das discussões que aconteceram naquele momento. Então, a gente sempre tinha isso organizado e acessível para garantir também a transparência de todos esses processos e garantir, então, essa colaboração entre todos. Com o passar do tempo e o avanço da suíte do Google, a gente começou a explorar outras ferramentas que estavam ali disponíveis, como o Google Drive, por exemplo, e usar ele, incorporar ele no nosso processo para a gestão do projeto pela facilidade da criação, compartilhamento e atualização em tempo real dos documentos de trabalho que a gente ia criando, concentrando ali então toda a documentação do projeto. E isso pode parecer simples e uma coisa super lógica hoje, mas faz toda a diferença, né, para que, como eu estava falando, a gente garantisse essa horizontalidade do nosso projeto, a transparência também dessa comunicação, para que a gente pudesse, então, realmente ser um projeto colaborativo na sua essência. E, para isso, o acesso livre à documentação ele é fundamental, porque só dessa maneira a gente proporciona que todos tenham o mesmo grau de conhecimento sobre todas as etapas de trabalho. Nessa linha evolutiva, a gente deixou de usar os grupos de e-mail e o Gtalk para a gente usar o WhatsApp, que parecia uma solução bem mais rápida, dinâmica, né, para essas conversas que a gente precisava ter em tempo real e a organização setorial também, com a possibilidade de a gente criar grupos no WhatsApp. Então, os nossos grupos de e-mail que a gente criava lá no começo, a gente passou a criar no WhatsApp para a organização. E é isso, no começo parecia funcionar mesmo, era dinâmico, né? A gente conseguia se comunicar em tempo real, mas ao mesmo tempo a gente foi vendo também que não era algo de gestão de projeto, era uma ferramenta ali de comunicação e que ela é realmente muito útil, mas para gestão, para organização, ela não funciona, porque a gente não consegue ali organizar os conteúdos, a pesquisa ela não é simples, você citar uma pessoa para passar uma tarefa, é algo que funciona para comunicar, mas não funciona para gerir. Então, a gente viu também que na pandemia, principalmente, a gente percebeu isso, né, com excessos de comunicação acontecendo nesse ambiente, e aí gerando mais ansiedade, e essa história de você estar disponível o tempo todo, em qualquer lugar do seu trabalho te perseguindo ali e misturando com a sua vida privada. Então, a gente viu que não estava funcionando tão bem, mas isso eu vou guardar um pouquinho mais para frente de como a gente solucionou. E aí, nesse processo também, então, a gente viu a TwitchCam desaparecer, né? Acho que hoje ela nem, já faz muitos anos, na verdade, ela não existe mais. E a gente viu o Google Meet e o Zoom entrarem no jogo, então, ocupando esse lugar virtual para as transmissões e reuniões à distância. E hoje a gente tem usado um combo, pensando então nessa linha evolutiva, um combo que tem funcionado muito bem para a gente. E a gente vê outros projetos também usando essa combinação e que eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho mais detalhadamente, que é uma combinação entre as ferramentas do Google, a suíte Google, com o Basecamp e com o WhatsApp. Nesse combo, a gente usa o Google Suite para produção e organização da documentação através do Google Drive, principalmente. As reuniões, compromissos e deadlines, a gente usa agenda do Google, e as comunicações oficiais, trocas de arquivo, registro de negociação, a gente segue usando o e-mail, porque ele é importante como registro mesmo, né? Como uma documentação oficial do projeto, e ele tem justamente essa funcionalidade, né, de ser um documento oficial, de você registrar uma conversa e ter ali, então, isso organizado e sistematizado. O Basecamp, que eu falei pela primeira vez agora,
Ele é um software de gestão e de colaboração online, onde a gente organiza o cronograma, lista de tarefas, responsáveis pelas tarefas, os tópicos de discussão e de desenvolvimento de pautas, além de destaques de documentos-chave para o projeto. O Basecamp, ele é um software de gestão e colaboração que ele é gratuito, até um limite de projetos, né, que você usa ali, mas ele pode ser a versão gratuita o suficiente para o seu trabalho, da sua equipe. E aí, o WhatsApp, a gente guarda ele para emergências, lembretes, atualizações de última hora, mas evitando ao máximo usar ele para que a gente trate de decisões, para que a gente trate de desenvolvimento de pautas, fica então mais nessa questão emergencial mesmo. E essa é uma combinação de softwares e aplicativos que é gratuito, todos eles são gratuitos, dentro de um limite, né, de utilização. Todos eles estão online, podendo atualizar em tempo real todos esses arquivos para trabalho remoto e coletivo. Funcionam tanto na versão desktop, no seu laptop, quanto na versão para o celular, na versão mobile. E todos têm fácil usabilidade, que isso é importante também para que todos incorporem, todos na sua equipe, agreguem essa dinâmica ao seu dia a dia do trabalho. Então, com certeza, o seu grupo, o seu coletivo, não vai ter uma dificuldade em se adaptar, desde que comece pelo começo, né? E aí, o que eu considero que é esse começo? É um pacto coletivo de que todos vão se dedicar a trabalhar nesse ambiente virtual, e atualizar ele constantemente, acolhendo, então, esse lugar como o escritório virtual de trabalho de equipe. Então, é onde vão ser os encontros, onde vão estar as trocas de comunicações, onde vão estar os arquivos, e aí é um ambiente que todos precisam ter essa vontade e essa dedicação de usar. Então, no começo pode parecer difícil, porque é uma coisa nova, é uma proposta nova de organização, mas a adaptação ela pode ser bem rápida e os ganhos vão ser coletivos, então, para todo mundo que faz parte desse processo. Então, vamos lá, vamos seguir, então, para umas etapas que é o que eu considero iniciais, né, para que essa entrada da equipe nesse ambiente aconteça de uma forma bacana e fácil. O segundo ponto que eu destaco é o acolhimento. Então, o grupo vai precisar de uma iniciação a esse processo, né? De um guia de como organiza o trabalho nesse ambiente, de um manual de instrução para navegação por esses lugares. Então, essa documentação é importante também para facilitar a entrada de novos membros a qualquer momento no seu projeto, e assim eles entendam com facilidade como é que essa equipe trabalha, como ela se organiza. E esse documento ele pode ser elaborado tanto coletivamente, ou pode ser eleito um representante para que então ele assuma essa responsabilidade. E nesse documento eu acho importante definir alguns pontos, como o primeiro deles, o organograma do projeto. O organograma ele é fundamental para essa fase do acolhimento da equipe, para que cada uma das pessoas saibam de qual estrutura que ela faz parte. Então, quais são as áreas que compõem esse projeto, como elas se relacionam e, caso tenha no seu projeto, quais são as hierarquias de tomada de decisão. Então, é importante que tenha esse conhecimento da estrutura que você faz parte, e sem isso você não consegue desenvolver, então, esse relacionamento entre as pessoas. Para essa fase aqui do organograma, tem um outro aplicativo, uma outra ferramenta que eu não apresentei antes, mas que eu acho legal destacar, que é o Miro, que ele é uma plataforma colaborativa no modelo quadro branco, bem visual, que lá você pode desenhar esse organograma da sua equipe. O Miro, ele tem uma versão gratuita e ele pode ser usado também colaborativamente pela equipe, em tempo real, com atualizações em tempo real. E você pode usá-lo também em outros momentos da sua gestão, ali do seu trabalho no dia a dia, por exemplo, para organizar brainstorms. É uma ferramenta bem bacana, que tem diversos templates, que são modelos prontos, né? Modelos já prontos que você pode facilmente editar e adaptar para o seu projeto, e isso facilita bastante até como porta de entrada, né? Para você entendendo a potência dele, dinâmica, e incorporar em outros momentos dos seus processos. Então, vou deixar aqui também o link para o Miro,
para que vocês vejam como ele funciona, dá uma investigada lá, é bem bacana. E aqui tem também o modelo de organograma, o template para organogramas lá, que é bem fácil de usar e bem fácil de você adaptar, e vai ser bem importante para a sua equipe se localizar. Então, depois que você apresentou o organograma, desculpa, outro ponto que é bacana é apresentar a equipe, é entender, mostrar para sua equipe toda ali quem são as pessoas que ocupam cada um daqueles cargos que você organizou ali naquela linha. Então, ainda mais nesse modelo de estrutura remota que a gente está falando aqui, é importante a gente saber quem é quem, para que a gente compartilhe com mais tranquilidade as responsabilidades, entender os limites, né, da responsabilidade de cada uma delas, para que o trabalho flua melhor. Então, depois do organograma, apresentar quem ocupa esses lugares nesse organograma e quais são as responsabilidades de cada um deles, para que a gente respeite esses limites de trabalho entre as equipes e estimule a colaboração. E aí, o terceiro ponto, que eu acho importante destacar nesse nosso manual aqui, são os aplicativos e software de gestão que o seu projeto usa e o que acontece em cada um desses ambientes e como eles interagem. Então, com essa primeira parte organizada de apresentação da equipe, vem essa parte de apresentação das ferramentas de gestão, de apresentar os aplicativos que vão ser usados no trabalho, e aí aqui acho que complementa a indicação também de links e tutoriais de boas-vindas para cada um desses aplicativos, caso alguém da sua equipe não esteja habituado ao uso dessas ferramentas. Então, a gente tem como prerrogativa, né, achar que não, todo mundo sabe usar, mas às vezes não, é um aplicativo novo, ela pode ter usado já outras ferramentas, como por exemplo, ao invés do Basecamp, já usei Trello, já usei Asana, uso o Notion, então, e o Basecamp, como ele funciona? Então é legal ter um link aqui também para fazer essa introdução, e aqui no vídeo também, daqui a pouquinho, vou mostrar como o Basecamp funciona, como se organizar por lá. E aí, o último ponto desse manual de boas-vindas, que eu acho importante da gente destacar aqui, é como se fosse um submanual dentro do manual, que é um manual de uso do Drive e do Basecamp. E é importante ter esse novo pacto aqui feito de como usar esses ambientes para que todos possam usar com tranquilidade, possam navegar com tranquilidade entre esses documentos. Por exemplo, a forma como a gente nomeia arquivos ou pasta. Quem nunca passou por essa etapa de estar finalizando um trabalho, estar finalizando um projeto para um edital, por exemplo, e aí você começa ali, versão 1, versão 2, versão 3, versão final para impressão. Versão final para impressão agora vai. Versão final para impressão agora vai mesmo. Versão final foi. Então, assim, para você que elaborou aquele documento, pode fazer sentido essa nomeação. Mas para uma outra pessoa que está navegando ali, que chegou no projeto 2 anos depois e quer consultar, qual foi o projeto final enviado para o edital do PROAC em 2020? Então, aí chega lá, tem milhares de versões com diferentes nomes e que aí você tem que ficar investigando, navegando dentro de cada uma delas para entender qual foi o arquivo final enviado. Se você tivesse ali um pacto de nomeação desses arquivos como 1, 2, 3, 4, 5 e indo assim até o final, né, quando você chega no último número, você sabe que aquela foi a versão final mesmo, a versão foi. Mas se não, é isso, demanda que você tenha esse retrabalho cada vez que você for consultar esse arquivo, esse seu acervo, essa sua memória. Então, faz muita diferença a sistematização da informação para a memória do projeto e para que a pesquisa nesse acervo seja otimizada no futuro. Então, é bacana você organizar então ali com a sua equipe isso de como vai ser o uso do Drive, né? Como as pastas do Drive vão ser criadas e organizadas, como os arquivos vão ser nomeados, como abrir tópicos dentro do Basecamp e desenvolver o conteúdo em cada um deles. Então, acho que essa pode ser a última etapa ali desse manual de boas-vindas de acolhimento das equipes no projeto. E aí,
Agora, então, vamos entrar numa parte mais ilustrativa desse vídeo para compartilhar mais visualmente o que eu estou falando aqui sobre essas formas de organização, essas formas de sistematização do trabalho, para a gente garantir, então, que todos tenham acesso da mesma forma a todos os conteúdos e possam trabalhar em qualquer tempo que tiver, em qualquer lugar que tiver. E a primeira delas que eu vou apresentar aqui é a suíte Google, e aí fala mais, então, sobre a questão de agenda e do Drive. Na agenda, é legal, sempre que for marcar um compromisso, tentar ser objetivo no título, com indicação do tema bem claro, e na descrição do evento já indicar a pauta que vai ser desenvolvida naquela reunião. Dessa forma, as pessoas elas já vão mais preparadas para esse encontro e a gente evita o desconforto do mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail e usa então da melhor forma o tempo daquelas pessoas que estão envolvidas naquele encontro, porque é isso, como também é remoto esse trabalho, pode ser que as pessoas estejam em diferentes fusos e para algumas delas seja um momento ali de exceção, tá naquela reunião, dela se organizar em diferentes horários para conseguir participar. Então, vamos otimizar esse tempo coletivo que a gente vai estar junto para que ele seja usado da melhor maneira possível e a gente alcance melhores resultados. Então, é legal você, por exemplo, reunião de comunicação, e aí o que vai acontecer na reunião da comunicação? Vai ser desenvolvimento do site. Então, aí você já tem, né, um título e um subtítulo desse encontro, e aí todo mundo já sabe que vai participar daquele encontro, o que precisa levar de conteúdo, em qual etapa do processo a gente está para usar. Então, é bem simples, é uma recomendação que é quase, dá para dizer que é básica, mas às vezes o básico precisa ser dito também para que seja pactuado entre todos e todos sigam dessa maneira. Então, aí aqui na agenda você consegue também organizar, além do título, a pauta, quem você vai chamar para essa reunião, já incluir também o link para essa chamada, que pode ser através do próprio Meet, ou se você preferir usar outra ferramenta como o Zoom, você já deixa o link ali, fica tudo organizadinho, tudo bem fácil para todo mundo participar. E o importante é que também já vai para a agenda de todos os convidados, né, a indicação desse próximo encontro. O próximo ponto dentro do Google, aqui dentro dessa suíte de aplicativos, é a questão do Drive, que eu estava falando um pouquinho antes para vocês também, nesse formato de organização. Então, aqui tem um formato de organização do Festival Contato, né? E aqui dá para ver todas as edições que já aconteceram, então uma pasta para cada edição, e aí dentro de cada edição a gente vai desenvolvendo os conteúdos referentes àquele ano. Bom, vamos dar uma olhada agora então no Basecamp e entender como que ele funciona. Essa daqui é a tela inicial do Basecamp, quando você cria o seu primeiro projeto. Então aqui você escolhe qual o nome você vai dar para esse grupo de ações que você vai executar. E aí aqui você pode escolher quem vai participar desse projeto. Quem são essas pessoas, se são só convidados ou se você vai dar acesso para qualquer um visualizar e participar desse projeto. Aqui a gente vai deixar só para os nossos convidados, criando aqui o projeto. Então, uma vez o projeto criado, essa é a tela que aparece, onde a gente tem então aqui o grupo de atividades que o Basecamp proporciona para a gente. Aqui você pode adicionar as pessoas que vão fazer parte desse projeto. Então, você adiciona as pessoas através do e-mail, pode mandar uma mensagem ou não para elas, e aí assim você vai formando então o seu coletivo aqui no Basecamp. Depois aqui dá para visualizar todos os processos que fazem parte então dessa plataforma. O Message Board é onde você vai ter os tópicos, os assuntos que você vai desenvolver com o seu coletivo. Você pode abrir um tópico aqui de boas-vindas, por exemplo, tem o campo aqui da edição do texto, e você pode deixar sua mensagem, pode inclusive incluir imagens, citações, enfim, tem uma variedade grande aqui de formatação que dá para você aproveitar para desenvolver os conteúdos. E aí, todo mundo que participa vai poder visualizar essa mensagem e responder. Você pode também definir pessoas a quem essa mensagem é direcionada, e essa é uma possibilidade aqui no Message Board. E as mensagens vão acumulando aqui na sequência. Outra função é a lista de atividades, os to-dos, que você pode criar aqui essas listas e vai definindo subtarefas
dentro dessa lista, e aí você também pode pôr responsáveis por elas. Os Docs and Files é onde você deixa link para os documentos que você usa, e o Campfire é como se fosse um chat dessa ferramenta, e na agenda onde você deixa então essas datas importantes do seu projeto. Aqui embaixo você consegue ver o resumo das atividades que aconteceram no dia, podendo fazer essa track do tempo também, e esse é o nosso painel geral aqui do Basecamp para visualização. Agora, seguindo no Basecamp, o que é bacana é que ele pode ser customizado também. E como que você customiza ele? Aqui nesses 3 pontinhos da direita, você pode mudar as ferramentas que compõem o seu quadro do projeto. E aí aqui você pode adicionar ou remover, por exemplo, não quero mais Sadboard, tiro, só desligar aqui. Você pode depois recuperar ele e eu já mostro. Mas você pode também adicionar outras ferramentas externas ou até mesmo duplicar essas atividades que já tem aqui. Por exemplo, criar uma lista de tarefas que seja de uma pessoa específica. Então, uma lista de tarefas da Maitê. Então, no meu quadro geral, eu vou ver a to-do list geral e a minha também. E aí aqui eu posso agregar outros aplicativos, outros serviços de fora do Basecamp para melhorar a minha plataforma. Então, eu posso adicionar o Drive, posso adicionar só os docs direto, ou planilhas, ou o Miro, que a gente falou também, a gente apresentou aqui. Então, eu posso adicionar esses serviços externos à minha plataforma e ele entra como um novo bloco de atividade aqui dentro do meu projeto. Então, aqui tá vendo? Adicionei o Google Drive, agora ele vai ficar disponível também no meu projeto. E aí aqui, olha, pode ver onde estão as ferramentas que eu não estou usando, o messageboard que eu tinha tirado, resgato ele, trago ele de volta e posso inclusive rearranjar a maneira como esses campos são apresentados na nossa tela inicial. Então, como vocês podem ver, o Basecamp ele é altamente customizável, bem fácil e intuitivo de usar. Quando você entra na home, é assim que vai aparecer, então com o seu projeto destacado aqui, e aqui com todos os campos de trabalho para o desenvolvimento então das suas atividades com a sua equipe. Bom, e aí para fechar nossos conteúdos aqui dos aplicativos para uma gestão colaborativa e remota de projetos, eu poderia apresentar o WhatsApp, mas eu acho que todo mundo já usa, conhece bem como funciona, acho que ele dispensa apresentações, mas é a última ferramenta que a gente usa então para fechar essa comunicação, deixando ele quase que exclusivamente para essas comunicações mais emergenciais, para uma atualização de última hora, para um contato rápido que você precisa com alguém ou com o seu coletivo, né, de grupo de trabalho. E aí eu acho que isso ajuda bastante na nossa saúde mental, inclusive, né, no volume de trabalho, nas horas que a gente acessa o trabalho e tempo que a gente deixa para nossa vida privada. E então eu acho que não vou falar muito do WhatsApp, até por causa do tempo aqui do vídeo também, já avançado. E aí assim a gente finaliza esse conteúdo. Eu espero que combinando essas 3 ferramentas, vocês possam organizar o trabalho da equipe de vocês, que facilite. Se você usa uma outra combinação ou tem alguma dúvida, vou adorar saber também. Se você quiser compartilhar, fica à vontade para usar os comentários. E foi um prazer compartilhar com vocês um pouco da dinâmica do contato de produção, um pouco da nossa experiência. E espero vocês em São Carlos para uma próxima edição. É isso, valeu, gente. Obrigada. Até uma próxima.